Bom dia, meus queridos. Vamos lá, então. É o seguinte, primeiramente, né? Isso aqui não é uma sala com característica de cal, mas na ideia, na pegada educacional, onde que nós vamos sempre estar narrando a movimentação do mercado. A gente sempre vai buscar identificar as regiões, tá? Mencionar o que que nós queremos nessas regiões, beleza? Se nós queremos ser comprador ou vendedor naquela determinada região, que nós pretendemos, né, reagir. Vou estar falando como que está o volume naquela região, se está ou não ocorrendo absorção, exaustão, o que que nós podemos esperar o agressor a nosso favor, né, para poder estar atuando junto, beleza? E lembrando a todos aí que sempre vou estar buscando mostrar quando se trata de um alvo mais longo, tá? O stop padrão nosso é trabalhar com stop fixo de 5 pontos, beleza? Caso porventura for trabalhar com stop maior ou menor, eu vou estar avisando, tá? No mais é isso, nós temos a nossa planilha. Hoje eu coloquei a planilha novamente aí para vocês terem um parâmetro de comportamento. Vocês que gostam muito de planilha, olhar o fluxo, essa planilha está passando por alguns testes, mas está cada vez mais calibrada. Nós podemos perceber nesse exato momento onde que a sua previsão de abertura seria através do 4992 e a sua abertura real foi no 89, né? Nós temos aí o justo, de acordo com o cálculo de John Hu, simplesmente na região de 982. Beleza? E aí, a volatilidade implícita nesse exato momento para o dia de hoje, até o momento, está de 13 pontos e meio, tá? Então, a gente ficar um pouco de olho, apesar que o drive promete uma volatilidade um pouco maior que isso, tá? Nós podemos perceber que existe a possibilidade de ocorrer um cenário melhor, mas até então a gente ficar um pouco atento quando o preço decorrer aí de 13 a 20 pontos, a gente podemos observar uma certa exaustão para poder estar efetuando a nossa saída do trade. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar mandando no chat aí. Por enquanto, nós temos um cenário bem definido aí e a gente vai observar o comportamento do mercado. Vamos aguardar a estrutura do mercado se concretizar de fato. E a gente interessante, a gente pode perceber nesse atual momento, tá, pessoal, onde nós podemos ver aí. Interessante. Vamos lá, nós podemos perceber que nós temos aí os 5.030, tá? Até o momento já está começando a fazer o processo de uma montagem de posição desses 5.030. Era que tem mais um ainda acima desse preço. E aí no 5.030 ele podendo chegar a 5.040, tá? Pronto. Nós podemos perceber que nós temos liquidez nesse exato momento, até 9,95, mas a gente pode perceber que ele pode vir
Tem um pequeno cenário, né, que ele pode vir ter uma queda até 83. Ele pode vir até 83 aí. Nós vamos observar esse comportamento. Às vezes ele pode vir até no 83 na ideia de manipular e jogar esse preço para cima. Tá? O cenário favorecendo bastante uma possibilidade de um movimento de alta. Nós vamos acompanhar aí que isso pode ter uma certa mudança no decorrer. Não esqueça de convidar o teu amigo para poder estar participando da live. Pessoal, para poder favorecer a sua estrutura de alta, que já está nos mostrando nesse exato momento, a gente vai ficar de olho, tá? É necessário ele estar ganhando o 995 e, como consequência, é a máxima do dia. Nós podemos já perceber aí, através do volume que já está mostrando no cenário, né? Um volume comprador já se concretizando para jogar esse preço para cima. E pontos de realização do preço nós já temos aí, tá? A gente tem que ficar de olho ali por volta do 15,5 no decorrer, caso a gente pegue uma oportunidade na compra, tá? Até o momento está ali. É interessante que nesse exato momento ele está ali querendo atrair esse preço para a região do 83, jogar esse preço um pouco para sua queda, tá? Vou dar uma pequena distorcida aqui para ver como que está a situação, para poder ter uma confirmação a mais nessa movimentação que o preço está querendo fazer. Ele vai jogar para baixo, onde que está o primeiro momento aí do 80, tá? Fazendo um pequeno ajuste aqui, esse preço ele tende a cair. E aí, para ele poder continuar a movimentação de queda dele, pessoal, ele pode estar buscando o 80, onde está tendo essa pequena montagem de posição aí para sua queda, nesse exato momento, podendo estender, tá, até o fechamento do dia anterior, que está no 76, que a gente tem que estar observando esse comportamento, onde que seria o ideal ele bater nessa região de 76, está buscando o seu ajuste, tá? O ajuste é um ponto muito importante para o mercado e onde que traz um certo equilíbrio aí para quem está posicionado no dia anterior. E aí, para o cenário de alta, ele está fazendo uma pequena mudança nesse exato momento, tendo aqui como objetivo o 20, tá? Nós temos como objetivo o 20 nesse atual momento. Pronto. Nós já temos aí alguns cenários, né? Onde que esse preço, a princípio, vai jogar ele para baixo para poder buscar o 980, podendo estender até os 76. Para poder favorecer o seu
objetivo de estar buscando ali o 0,20 do dia de hoje, podemos perceber que ele tem que estar ganhando, né, o 995, renovar essa máxima do dia de hoje. Identificando uma região para poder buscarmos uma venda, a gente vai observar que existe uma liquidez até o 89 e o 89, do 87 ao 89, tá? Nós vamos buscar uma oportunidade de venda, porém o teu volume comprador tá bem fortinho aí. Se a gente observar uma exaustão nas suas agressões, valeria a pena, tá arriscando uma belíssima de uma venda. Temos que ver uma exaustão acompanhada aí com os vendedores atuando. Certo, pessoal? Então, bora ficar atento aí nessa movimentação. 89, o preço na região de 89, está tendo absorção no 88,5, tá? Teve levemente aí uma defesa no 89, preço levemente exausto, certo? Mas o seu volume está muito forte aí, o que nós vamos ficar um pouco atentos sobre esse comportamento. Ele não consegue perder o 88,5, tá? Só comprador aparecendo, nada dos vendedores. Tendo bastante absorção em cima por parte dos compradores nessa região de 89, porém não consegue perder o 88, o vendedor começando a aparecer nesse exato momento no 88. O vendedor atuando aí pelas duas pontas. Hum, teve aí a pequena rejeição do preço, tá? Tinha ficado na pedra ali no primeiro momento, mas rejeitou o preço aí, os compradores atuando forte. Os vendedores, eles chegaram a agredir, foi até 86,5, onde que teve a sua exaustão. Eu achei que havia perdido a movimentação, né, que eu tinha ficado na pedra, eu cheguei até clicar nesse contexto, mas acredito que vocês perceberam aí pela minha expressão, eu havia ficado para trás, mas com um ponto. Ele ficou exausto aí também. Preço ganhando força por parte dos compradores. Volume comprador, vocês podem estar observando na planilha. Hoje eu vou estar mostrando um pouco sobre a planilha, tá? Essa planilha não está disponível, tá, pessoal? É uma planilha para mim, com meus códigos. Eu estou reformulando e calibrando ela. Os mais vocês vão ter acesso aí através da sala de vez em quando. Por que de vez em quando? Porque nas outras vezes eu vou mostrar aí a importância de não estar utilizando a planilha. Nós temos os juros aí nesse exato momento puxando de alta, tá? O preço, por mais que teve um volume bastante expressivo, ele ainda fechou abaixo da VWAP, um cenário bem indeciso até o momento. O legal seria ele ter fechado acima da VWAP. Com toda essa rejeição, né, pessoal?
A gente pode, com toda essa rejeição, né, pessoal, a gente pode perceber que se ele manter aí firme abaixo da VWAP e segurar, existe o cenário que ele poderá ter a sua queda, devido à sua rejeição anteriormente, onde que era para ele ter se sustentado. Tá? Ele foi próximo, ele foi bem no primeiro momento, onde que estava ali no 83, que poderia estar estendendo a 80, né? A princípio, onde que os vendedores queriam estar buscando. Temos um contexto para poder favorecer a alta do dólar através do seu volume, mas para poder favorecer, né, pessoal, a gente trabalhar no ponto ideal, seria necessário esse preço ele trabalhar acima da VWAP, principalmente ganhando ali a região de 995, tá? Por mais que nós temos um volume sendo mostrado, olha, os estrangeiros estão comprados, olha, os dealers estão comprados, o CPF vendido, a gente tem que aguardar um contexto se concretizar através da estrutura do preço, tá? Analisar seu comportamento aqui para poder calibrar-se a sua entrada. Não é porque que o volume pode estar dando uma compra ou uma venda, ou um volume expressivo, comprador ou vendedor, que a gente vai entrar de qualquer maneira. Esse medo de achar que vai perder o movimento, que vai ficar para trás, é o que, na maioria das vezes, faz você fechar o dia negativo, tá? Ou até mesmo fechar aí o mês negativo. Então, a gente tem que tomar cuidado aí sobre estar precipitando o movimento com receio de perder a movimentação. O mercado trata da maneira que você tem que manter o emocional equilibrado, tá? Se perder a movimentação, respira fundo, aguarda a próxima oportunidade. Não sai correndo atrás do mercado, não, senão você vai se lascar. Nesse exato momento, nós podemos perceber que Nero, no 80, está querendo trazer ele para 79. Toda essa formação que nós temos até o 95 serve apenas de liquidez, tá? É interessante ele estar tomando essa região de 995 para os compradores ficarem melhor. Preço bastante indeciso até o momento, tá? Rejeitando bastante essa região da VWAP, o volume bastante expressivo, aumentando para baixo, ou seja, o volume vendedor aumentando, tendo essa direção que ele poderá estar buscando 79. Mas a estrutura do preço em si ele está travado, tá?
Cenário bastante indeciso aí. O melhor contexto é a gente ter paciência, esperar a explosão do preço, aguardar a sua correção, tá? Para a gente ter uma tomada de decisão melhor. Devido a essa indecisão dentro desse range, onde que teve uma movimentação de 11 pontos, não vale a pena a gente adivinhar para que lado que o preço quer ir. Você só vai pagar taxa para a corretora à toa. Isso sem falar que pode estar levando violinada, mesmo que seja, ah, é um pontinho, dois ou três, mas em pontinho, que a galinha vai enchendo o papo, né? E aí toda a margem que você quis colocar disponível para poder perder hoje, você vai estar entregando. Então é ter paciência aí para não ser mais um dia, tornar o dia de hoje vitorioso. São exatamente 9h21. Ele tem que estar buscando 77, tá? Nesse exato momento onde que eles estão montando essa posição, preço podendo chegar até o seu fechamento no 76, o cenário falado desde o início estava claro o suficiente para poder estar atuando vendido para efetuar a entrada. Aonde que ele vai estar buscando, está claro, mas a entrada não estava. É necessário esse preço para poder ter uma confirmação de fato que o volume vendedor está forte, quer jogar esse preço para baixo, ele tem que estar finalizando abaixo da região de 983. Preço tendo bastante dificuldade para poder estar deslocando, apesar que eles jogaram na ideia de ter uma montagem ali nos 77, mas não teve força suficiente. Acabou barrando ali no primeiro momento, onde estava bem próximo, no 80, né? A primeira montagem principal ali. E o volume mostrando a sua divergência nesse exato momento, onde que seria isso? É onde que nós temos um grande volume para pouco deslocamento do preço. É onde
Lógico que nós temos muito esforço para jogar um preço para uma determinada direção, mas o seu resultado não foi como esperado, tendo então uma desarmonia da movimentação desse preço. Através dessa desarmonia, através dessa divergência podendo ser notada, a gente tem que observar a sua estrutura que nesse exato momento é que esse preço, se ele ganhar a região de 91, os compradores tornam-se bastante relevantes após essa divergência, tá? Então é necessário esse preço ele sustentar acima da região de 91. Mas, contudo, se a gente observar um pouco melhor, a gente vai estar vendo que ele vai estar travado ainda dentro desse range, que é a máxima do dia 95. Então, aguardando um cenário mais confortável, mais tranquilo, com paciência, é necessário a gente esperar que esse preço ele toma a região de 995. Boa, Johnny. Boa, meu querido. Você pode segurar que ele vai lá no 20. Tem a montagem de posição bem nítida ali para ele. Mas realiza uma parcial aí, se você puder, é claro, por volta do 93, tá? 92 a 93. Esse preço ele tem que estar sustentando acima da VWAP, ou seja, o ideal aí seria você colocar a sua proteção um pouco acima da sua 82, coloca no 85 a sua proteção. Então a proteção fica uma proteção bacaninha aí. Esse preço ele tem que sustentar nesse primeiro momento aí acima da região de 91, tá? Tudo bem que ele não vai chegar a sustentar logo de cara acima do 95, mas nesse primeiro momento, para poder ter uma confirmação, algo melhor por parte dos compradores é ele firmar acima de 91. E é claro, tem um volume expressivo aí para poder estar mostrando e é um comportamento nítido do interesse por parte dos compradores de sustentar esse preço e jogar ele para cima.
Esse preço precisa ganhar força para poder. Olha, está melhorando. Esse preço precisa ganhar força, o volume aumentando, agressões acompanhando aí, escorando ambas as partes, tá, pessoal? Agora, nesse primeiro contexto, ele precisa estar sustentando acima da região de 95, onde que é necessário ele estar tomando. Ele vai testar essa região de 95, nesse exato momento, 94, 95, ele precisa estar batendo aí, tomando, né, perdão, tendo a arbitragem de escora em ambas as pontas, muito interessante. Ele precisa estar sustentando acima da região de 95, todo o cenário favorecendo a alta do dólar. Isso é muito bom. Nesse exato momento, eles estão tentando escorar esse preço acima da região de 95, mostrando interesse comprador. Tá? E aí, nesse exato momento, nós podemos perceber que existe um certo interesse de estar jogando esse preço cada vez em patamares mais altos. Tá? E o seu objetivo de montagem de posição ainda continua firme e forte nos 5.020, conforme foi falado no início do dia. Seria interessante ele estar buscando ali os 5,2, tá? Nesse primeiro momento aí, nesse primeiro contexto. E aí nós vamos estar identificando aí agora um ponto muito interessante, onde que seria interessante ele fazer a correção, né? E a gente ter aquela oportunidade linda, maravilhosa para atuar, comprar. Porque ele confirmou todo o seu cenário, sustentando acima, uma entradia bem tranquila aí, favorável, que nós queremos, tá? E o ponto que nós vamos estar observando, caso esse preço venha a retrair, que é o que está nos mostrando que existe a possibilidade de fazer essa pequena correção, a gente vai esperar na região de 91 a 93 uma oportunidade de compra, mostrando uma possibilidade de correção nesse exato momento. Qual é? Venha, neném, que no 92, 93 dá oportunidade para nós meros mortais.
Vamos lá, são exatamente 9,36. Nós estamos aguardando esse preço fazer uma pequena correção. E a correção que nós queremos é justamente ali no 9,2, tá? Mas é claro que a gente vai observar o seu comportamento na região de 9,3 até 8,9. Fim da sua liquidez está bem na região de 9,1. Onde que nós vamos ficar de olho nesse comportamento aí, ver a oportunidade por parte dos compradores. Ai, Deus. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo? Volume bastante fraco por parte dos vendedores, ele não consegue, está rejeitando bastante aí, tá? No 97. Está ficando exausto, tá? Por parte dos vendedores. Tipo, se tivesse uma gordurinha, eu poderia até pensar na possibilidade ali, de acordo com esse contexto, naquele exato momento, até comprar com um stopzinho de 1 ponto. Um tipo de entradinha que eu já fiz até aqui na sala. Mas não tem gordura, não tem nada, né? E para esse primeiro momento a gente tem que ter paciência para aguardar esse preço, retrair ir até a nossa região que nós estamos aguardando. E ele chegou com a explosão de um volume bastante forte, bastante vendedor aí nesse contexto, no início da região. Está trabalhando no 96, tá? Eu quero que esse preço ele vai até o 92 e tenha ali a perda desse volume. Eu quero sentir a exaustão por parte dos vendedores. Aí eu vou observar através das suas agressões essa exaustão, ou seja, eu tenho que ver a exaustão através do volume, ver a exaustão através aquele que desloca o preço, que são os nossos agressores. Quando eu enxergar essa exaustão ou absorção, eu vou enxergar então, né, pessoal? Tá. Eu vou enxergar então os compradores atuando, tá? Então, eu preciso ver esse tipo de contexto para poder, de fato, efetuar a nossa entrada. Vocês podem perceber que houve um volume bastante forte, já dando aí compra forte, na planilha nesse exato momento, mas a gente tem que ver um contexto aí para poder estar atuando, tá? Então, é ter um pouco mais de cuidado. Nós podemos perceber aí que está tendo uma absorção muito grande, né? Os vendedores sendo absorvidos nessa região de 94,5, 95, só que está faltando comprador para poder estar atuando aí nesse exato momento. Então, existe a possibilidade de ele querer vir fazer um retestinho aqui no 93, 94, ver real interesse ali por parte dos vendedores ou por parte dos compradores para ver se é o real interesse é jogar esse preço para cima. Preço na região de 95, tendo aí a sua absorção, tá? É interessante ele retrair um pouco mais aí, tá? Então, pessoal, não importa, tá? Qual que é o contexto.
vocês podem perceber através da planilha. Temos aí a identificação de uma tendência de alta, identificação através da estrutura do preço, né? Quem sabe olhar a estrutura já está mostrando um cenário de alta. Nós temos a identificação através da correlação com a curva de juros, né? Os DIs, nós temos um cenário de alta, nós temos as correlações, onde que favorece para um cenário de alta. Nós temos aí um volume, né, os estrangeiros junto com os dealers e todos os compradores CPFs vendidos, apesar que eu não acredito muito nisso, mas por quê? Por que que eu não acredito? Porque os players eles podem atuar por ambas as pontes, eles podem estar comprado nenhum e vendendo no outro. E quando eu estou colocando aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês o quê? Que você tem que estar se importando para o volume no todo e não uma classificação em específico. E eu vou mostrar isso na prática no decorrer desse ano, tá? E é o seguinte, nós temos aí então nesse exato momento um volume no todo mostrando bem comprador. Então todo o cenário apontando uma alta, né? Mas para eu poder efetuar a minha entrada, vamos supor que eu entro comprado aqui nessa região, né, de 95,5, 96, onde que o preço está. Exemplo, tá, pessoal? Não efetuei a minha entrada ainda, porque estou aguardando ele um pouquinho mais abaixo. E ele vem até minha região, ou seja, eu passo um calor. Às vezes, ele pode até me tirar da minha determinada posição, levar um violinado por não ter paciência, por não ter casado de fato com os critérios da minha entrada, para poder favorecer uma entrada mais tranquila. Eu não posso me desesperar por todo o contexto está mostrando o sinal de alta, achando que eu posso estar perdendo a movimentação. Ele, de fato, ele pode estourar a partir desse momento? Pode, mas eu tenho que ter paciência para poder atuar no melhor momento, no melhor cenário, tá? E aí, o que que nós podemos perceber, né, pessoal? Teve um volume comprador um pouquinho fraco, não foi um volume tão expressivo, tá? Mas seria interessante ele vir retestar aqui, pelo menos no 94 aí, se ele demonstrar uma certa exaustão, tá? Nós vamos estar atuando com prazo. Ele não quis ir na nossa região, que para mim seria o ideal, ali em 91. Infelizmente não foi. É, aguardar ele vir retestar aí para ver, validar ali o real interesse por parte dos compradores nessa região de 93, 94 aí, para ver se os compradores vão defender. Olha o preço chegando. Nós vamos observar a nossa oportunidade nesse exato momento, tá? E nessa região de 94,5 está tendo absorção, os compradores querendo atuar aí no 95. Compradores já aparecendo, atuando, levemente exausto para ambas as partes. Tendo absorção no 93, 93,5. Os compradores estão querendo sustentar esse preço e a gente tem que ver como que vai ser o deslocamento dele, tá? Estamos nesse exato momento posicionado na região de 94,5. Lembrando que é um stop, né, pessoal, de 5 pontos, tá?
lembre-se disso. Aqueles que trabalham com parcial, ou seja, dois contratos ou mais, é necessário estar realizando uma parcial com 5 pontos. Aqueles que trabalham com o contrato, é necessário a gente observar este contexto para poder estar saindo com 10 pontos nesse cenário. Parcial feita, meus queridos. Parcial sendo realizada e tranquilamente, ou seja, parcial na mão, e a ideia é estar conduzindo esse trade até o alvo. Nosso objetivo, 5.020, onde que nós já temos aí desde o início do dia, já existe uma montagem de posição nesses 5.020. Lembra de realizar a proteção, tá? No 0 a 0, ponto da sua entrada. No meu caso, a minha entrada foi no 94,5, então eu devo proteger meu preço 94,5 na ideia de garantir a minha parcial que foi realizada. A gente tem que observar aí como que está o contexto por parte dos compradores, tá? Porque é necessário esse preço ele ganhar força, né, pessoal, para ir nosso objetivo, pelo menos ali nos 5,10. Os vendedores querendo testar aqui essa região de 98 e não pode estar perdendo ali o 97, os vendedores bastante atuantes, nada dos compradores até o momento. Tirando então na proteção.
É paciência, paciência. E é isso, pessoal. A gente tem que aguardar um pouquinho o cenário concretizar e não desenvolver da maneira que nós esperamos, tá? Nós temos nesse exato momento aí como primeiro objetivo, tá buscando 13,5, 20, 30, tá? São os cenários definidos aí, onde que está tendo uma pequena montagem. Mas como que está desde o início aí, o principal é o 20. Preço após a sua rejeição aí está querendo escorar por parte dos compradores, tá? Se entrar comprador que nesse exato momento está ausente,
Tomando aí um ponto de referência que seria nesse exato momento a região de 98, ficaria interessante aí na ideia que esse preço poderia estar deslocando de alta. Comprador bastante tímido até então, mas a gente vai ficar atento aí, porque existe um cenário onde está favorecendo a alta desse doleta, tá? O comprador tem que estar aparecendo junto aí para poder estar atuando neste contexto. Cinco, um, cinco e meio. Vai querer respirar um pouquinho mais forte. Defesa, nossa. Com a ausência por parte dos compradores, né? Os vendedores estão disparando para poder jogar esse preço para baixo. Se eles parar com essa história e o comprador começar a aparecer, a atuar, ficaria interessante para realizarmos uma compra, mas até então a gente mantém de fora. O preço ficou levemente exausto no 94, o comprador defendeu ali em 94,5, 95, mas de uma maneira bem tímida, apenas com uma parte, que isso não torna interessante. O comprador querendo defender essa região de 95,5, 95, 95,5. Só estou aguardando essa, eles saírem aí um pouco, tá? O volume vendedor está bastante forte ainda, mostrando interesse para jogar esse preço para baixo. Tá explorando para jogar esse preço para baixo, tá, pessoal? O comprador aparece de uma maneira tímida, só com uma parte. Não está ali por ambas a parte, não está fazendo arbitragem nem tanto pelo shape, pelo mini, né? Tendo ali a absorção no 94, 94,5. A gente tem que aguardar um. Nossa, vai jogar esse preço para baixo. Está explorando muito aí os vendedores, tá? Enquanto eles não parar de explorar aí, meu amigo, não tenho que estar procurando compra, não, tá? E venda não está no contexto ainda para poder estar realizando venda, porque
senão não vai favorecer a nossa gestão com o stop de 5 pontos. Então, é ter paciência. Já que eles estão escorando para jogar esse preço para baixo, lindo, maravilhosamente, hoje nós vamos estar encerrando aí com apenas uma parcial na mão. Muito obrigado a todos, tá? Eu aguardo vocês na quinta-feira, onde que teremos a sala novamente, gratuitamente, mas caso você tenha interesse de adquirir a sala, tá, pessoal? Vai das 9 até 11h30 nessa pegada, uma pegada bem tranquila aí, tá? Hoje a nossa pequena entrada não favoreceu, teve ali uma pequena agressão, mas foi absorvido, tá? E nesse movimento, onde que nós pensamos na possibilidade de estar entrando comprado, mas atuou apenas uma parte, né? E os vendedores escorando para baixo, eu alertando sobre isso. Mas aí nós vamos ficar de olho. Existe a possibilidade desse preço ele estar testando 81,5, onde que ele deveria estar batendo para poder favorecer a sua queda. E lembrando que a sua montagem aí está no 77 para a sua queda, que é o contexto que nós temos até o momento para a queda. O cenário em si, tá? Até o momento favorece ainda a alta. Onde que ele pode estar buscando? 13,5, 20 e 30. Mas eu acredito que ele deve parar ali e buscar o primeiro momento ali na região de 20. Mas é claro que a gente tem que estar observando ali o 15,5, que é a máxima do dia anterior. Tá bom? Obrigado a todos. Não esqueça de convidar seus próximos amigos. Deixe seu feedback lá no grupo do Telegram. Forte abraço, bons trades, tenha paciência, que o mercado vai ter oportunidade, tá? Até mais.